Quando foi no ano passado, elas pediram uma reunião e nessa reunião elas disseram para todo mundo que estava aqui presente na escola, que também é a sede da associação, que elas não iam mais ficar na diretoria da associação pela idade, porque algumas têm filho com necessidades especiais e se dedicar-se mais e a própria família. E a questão da frente, né, de um movimento, ela requer doação, e interação e tempo. E é uma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, quando elas botaram a associação para uma nova eleição nesse dia, unanimemente todos disseram que se eu pudesse e quisesse, eu ficasse na presidência da associação. E para mim foi uma honra muito grande fazer parte disso e ser hoje a presidente, porque é um peso, que é o que eu sinto, de responsabilidade e amor ao que a gente faz. Então, a associação, ela hoje funciona dentro da escola, a gente tem encontros periódicos e temos dentro da associação 127, se eu não me engano, associados. Mas quando a escola surgiu, que foi tudo junto ao mesmo tempo, nós conseguimos formar aqui pelo município já 220 e poucas pessoas. Então, em um total registrado em Piracuruca, nós somos mais de 300 artesãos. Fora as pessoas que não se mostram, que ficam só, eu vou lá qualquer hora fazer meu cadastro. Eu acredito que deve ter em torno de uns 800 a 1.000 artesãos em Piracuruca, de diversos segmentos. Inclusive as áreas que não são consideradas, de acordo com o Programa Nacional do Artesanato, considerado artesanato, mas sim técnicas manuais. Mas é tudo feito com a mão e você requer concentração, tempo, dedicação. E aí a gente abraça pelo município como artesanato também. E aí a gente hoje, desde o ano passado, aliás, a gente consegue fazer a emissão da Carteira Nacional do Artesanato, que é um documento muito importante para os artesãos se sentirem pertencentes e também participarem de cursos, de programas, de editais, de feiras, de oficinas, como um profissional. E essa burocracia, ela é simples, só que antigamente as pessoas que trabalhavam fazendo essa documentação, não só aqui em Piracuruca, mas eu acho que a nível estadual inteiro, eles ficavam naquela enrolação e acabava enrolando e as pessoas desistiam de emitir esse documento. E hoje não, está tudo simplificado, tira pelo próprio site. Aqui na escola a gente mesmo faz a curadoria, eu sou cadastrada no estado como a pessoa responsável do município. Já estou mexendo nos pauzinhos para cadastrar a Raquel e outra pessoa, para quando não tiver um para avaliar, ter o outro, e a gente emitir essa documentação. Quando o Marcelo Jatobá, hoje prefeito de Piracuruca, conheceu o nosso projeto há muito tempo atrás, ele abraçou a causa e ele, em conversa com o governador, no dia da inauguração aqui da escola, que esse prédio ele é do estado, mas ele foi doado por tempo, eu não sei dizer agora se é determinado ou indeterminado, concessão de uso, pronto. Aqui a gente tem uma concessão de uso por 20 anos desse prédio para o município. Então tudo que acontece aqui dentro é regra e dado e ofertado pelo município. E aí por isso também a gente consegue fazer parcerias. A sede da Associação do Artesanato é aqui, a sede da Associação do Histórico também é aqui, e o Instituto APP também tem sede aqui, porque a gente tem sala livre, dá para todo mundo trabalhar, um espaço tão bonito de arte, né? E não compensa ficar fechado. Então a escola ela funciona de segunda a segunda. Então, quando o Marcelo, nessa conversa com o governador Rafael Fonteles, ele disse: Rafael, nós temos mais de 400 artesãos em Piracuruca, me dê um shopping. Aí o governador: mas como assim um shopping? Ele: um shopping, vamos construir um shopping. E ele aceitou o pedido e nós já estamos na fase de construção do shopping do artesão, que vai funcionar apenas com artesanato de Piracuruca.
São 48 boxes voltados para o artesanato e 20 e alguma coisa que eu não lembro, 26 se eu não me engano, boxes para alimentação, que vai ser ali na BR, um terreno que também é do estado. E isso vai valorizando cada vez mais o artesanato da nossa cidade. E as pessoas vão se sentindo mais felizes, com mais vontade de trabalhar e até mesmo de passar o conhecimento para frente. Aqui no Piauí, aliás, no Brasil só existe pedra-sabão em 2 regiões. Piauí, nos arredores do Parque Nacional de Sete Cidades, e em Minas Gerais. Só tem esses 2 lugares no Brasil. Mas são pedras-sabão diferentes. A nossa pedra-sabão, ela é argilosa. Então, ela esculpe com a faca. Mas é uma técnica que apenas uma família domina. E os descendentes dessa família, eles não estão mais... Não tem, a juventude não tem aquela vontade de aprender, né? E aí é onde a gente vai fazer um curso de formação para pessoas de fora da família que têm o interesse de aprender a técnica de extração, porque começa do começo. A parte de detectar aonde ela está, qual é o tipo de pedra, e extrair e fabricar. Faca bem afiada, água, porque ela realmente desmancha, se você esfregar, ela vai desmanchando, mas não é desmancha do dia para o outro, que aí, quando a gente fala isso, a pessoa pensa que vai se acabar. Não, demora bastante para aquela pedra se acabar. E aí é esse resgate cultural do artesanato e das técnicas que a gente quer passar para novas gerações. E a outra pedra-sabão que eu comecei a falar e não concluí, em Minas Gerais, ela já é um granizo, já precisa de máquinas para cortar, já é a pedra que dá para virar uma mesa, que dá para virar panela, e aí é diferente, mas querendo ou não, o Brasil é muito rico culturalmente com relação à arte, e cada estado ele consegue trabalhar de uma forma mais individual, né? E eu sinto que pode ser porque hoje eu estou mais no meio, mas que de 2 anos para cá o artesanato do Piauí ele pegou força no Piauí todinho. E isso faz uma diferença muito grande para quem está começando, porque como a Raquel falou, já entra com esse sentimento de pertencimento e de querer ganhar e viver da arte. E eu acredito que é isso. Os meninos da iniciação, como é que eles estão inseridos nesse processo eles estão instalados aqui na escola? Assim, vocês se reúnem e produzem como? Não, a gente está nessa parte do inventário, né? Inventário participativo, e a gente está fazendo esse levantamento primeiro em relação ao patrimônio material. Então nós nos dividimos para trabalhar festejos e festividades, né? Inclusive a gente está fazendo agora, acompanhando o festejo de Nossa Senhora de Fátima, também as vaquejadas, quadrilhas, e vamos fazer do artesanato também. Eu me decidi agora com a fala da Laiane, que eu acho muito interessante a gente pegar alguns takes disso aí, né? Mas a gente se reúne na escola mesmo, né? Porque como é um programa que vem da escola, né? A gente se reúne na escola, mas está sempre a usina de cultura, que é a sede da Secretaria de Cultura, hoje aqui no artesanato, né? Na escola de artesanato, porque os meninos precisam conhecer também. Mas é isso, a gente se une mais ou menos assim. Eu queria aproveitar aqui a fala, professora, você é professora, né? Professora, e ela está escondendo um detalhe importante aí, é artesã também. Olha aí, olha aí, tá vendo? Porque eu queria aproveitar que os meninos estão aqui para que eles falem dessa experiência que eles estão tendo. A gente está com um pouco de 1 mês que iniciamos, né? Mas eles já estão nessa fase de trabalho etnográfico mesmo, trabalho em campo. Eu queria escutar um pouquinho dos meninos, como é que está sendo essa experiência para vocês. Eu falei que tudo isso vem acontecendo aqui dentro, né? Mas foi, vamos dizer, do mês passado, de março, para cá. Porque era todo mundo nos seus grupinhos, nos seus determinados lugares, muitas vezes sem se mostrar. E aí, depois que a gente abraçou a causa, eu fui convidando, bora, se mostrar, aparecer, se juntar. E aí é onde tudo vem alavancando aí, desbravando. E eu gosto de multidão. Eu sempre digo que eu gosto de multidão. E aí eu saio chamando todo mundo para participar das coisas e as pessoas vão se engajando. E quando penso que não, estão lá, fabricando, aprendendo, desenvolvendo. Aluna,
nossa social media. Ela começou comigo na feirinha, nas primeiras edições também, de forma voluntária, fazendo nosso material de divulgação, de publicação e tirando as fotos do pessoal, fazendo essa cobertura. E aí, quando a pessoa se vê na internet, né, no Instagram, com aquele monte de visualização, de curtida, de comentário, e o Instagram pessoal da sua marca crescendo, aparecendo encomendas, e aí eles se sentem mais fortalecidos. E eu acho que tudo isso vale muito a pena, e é onde as pessoas vão querendo aparecer mais e se chegando, e eu queria participar. Como é que eu faço para participar? E aí aqui as portas são abertas para todo mundo que queira participar, tanto do material, do imaterial, do natural e de tudo que tiver para tocar aqui a gente toca. Eu me chamo Luna, eu sou jornalista, trabalho como assessora de comunicação aqui no município e também a gente tem alguns portais, né, que colaboram com informações. E eu não sou daqui de Piracuruca, eu sou do Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei em Piracuruca, uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer foi gravar o processo de produção da cajuína artesanal. Porque lá na minha terra não existe. A cajuína artesanal ela só existe aqui até, se você for daqui para o Rio Grande do Norte, você ainda encontra até Aracati, mais ou menos, antes dali, na beira da estrada, né? Mas não, lá não tem. A cajuína que a gente conhece lá é a cajuína São Gerardo. Que é o refrigerante. E aí, assim, quando eu vou para lá, quando meu pai, antes de eu vir morar aqui, meu pai trabalhava aqui, e ele levava os fardos de cajuína. E eu dava para meus colegas e tudo, e o pessoal ficava bem curioso, né? Como é que fazia aquela cajuína daquele jeito e tudo. Um dia eu vou gravar lá para vocês entenderem. E aí a Laiane conseguiu essa oportunidade, né? A gente tem aqui em Piracuruca o Festival do Caju, que é uma festa muito interessante. Para os meninos que gostam de produção de conteúdo, o Ariel é incrível, assim, faz um material muito bom. Aproveitem essas oportunidades para que vocês possam ir a essas festividades e produzir o próprio conteúdo para vocês, entendeu? Para as redes sociais de vocês. Às vezes a gente está fazendo uma coisa ali e você pensa, mas eu não estou sendo pago para fazer isso. Mas você está criando uma memória, você está criando uma fonte imagética, né? Onde as pessoas vão estar fazendo uma pesquisa sobre a produção de cajuína, vão encontrar seu nome lá, entendeu? E aí, assim, é uma coisa bem interessante. Quando eu estava fazendo meu TCC, eu trabalhei com comunidade quilombola. E a gente passou 2 anos indo a uma comunidade quilombola no interior da Paraíba. E lá, o lugar simplesmente não existia no mapa. Você procurava a comunidade quilombola Serra Feia, você não encontrava. Então, assim, o que é que nós fizemos? Primeira dificuldade que encontramos, as pessoas não se reconheciam como quilombolas da localidade Serra Feia. Não sabia nem por que eram chamados de quilombolas. Então, a nossa obrigação, enquanto jornalista, enquanto produtor de informação, era fazer com que aquelas pessoas se identificassem. E quando eu cheguei em Piracuruca, eu trabalho com essa mesma ideia. Eu quero que o piracuruquense ele se identifique como piracuruquense, que é a terra do crochê, que as meninas são incríveis no que fazem, que é a terra da cajuína, entendeu? E assim, tem muitas outras coisas sendo feitas em Piracuruca. Tem um pessoal que está trabalhando com barro, que tem um menino aqui que faz artesanato lindíssimo, o Erismar. O trabalho do Erismar é um trabalho rico, entende? Então, assim, o que eu busco fazer em Piracuruca é exatamente isso. E eu acho que essa turma aqui também tem que ter essa responsabilidade, né? Porque hoje a gente trabalha interno, mas o externo ele tem um resultado muito melhor, né? Em rede social, essas coisas. Então, eu acho que os colegas façam isso quando tiver as festividades. Vão lá, tirem foto, registrem esses momentos, gravem entrevistas com as pessoas explicando aquele motivo daquela festividade, né? O Festival do Caju a gente hoje entende que ele existe porque a dona Lisboa, que era a senhora que fundou, e toda final de safra ela fazia a festa para aquele pessoal que trabalhou lá. Então, existe uma história por trás disso. É 20 anos de festival, mas existe uma história. E Piracuruca é muito rico para a produção de conteúdo. Eu sou apaixonada por Piracuruca, assim, eu acho uma terra
eu tinha uma ideia totalmente diferente daqui. E produção de conteúdo nesse contexto é preservar a história, né? É preservar a história. É como eu estava dizendo. Lá em Serra Feia, o lugar não existia no mapa. O que é que a gente fez? A gente desenvolveu um projeto de pesquisa multidisciplinar, alunos de odontologia, de psicologia e de jornalismo. Os de jornalismo só conseguiram ficar um período, porque realmente era longe, era difícil o acesso, mas eu consegui ficar 2 anos lá. Ao final de tudo, quando combinou o projeto, a gente conseguiu levar uma reportagem da Rede Globo para dentro de Serra Feia. A gente produziu conteúdo lá para a Rede Globo, né, a nível de estado, mas está lá registrado. Se você procurar na internet, tem Serra Feia na internet. E eu produzi um vídeo documentário que foi o meu projeto de pesquisa, foi exatamente isso, né? Produzi um vídeo documentário contando a história do local. E depois disso, o vídeo conseguiu ir para... A gente apresentou em Lisboa, né? Eu não fui, mas o meu orientador levou para Lisboa. A gente venceu festivais de cinema lá na Paraíba, porque a gente fez uma coisa bem feita. Música de forma adequada, casando direito ali com aquela temática, entendeu? E foi, assim, uma coisa inacreditável. Por isso que eu digo. Eles conhecem esse documentário seu? Não, mas eles são conhecidos. Vamos fazer Vamos fazer uma oficina com a aluna. Eu fico à disposição. Para a gente assistir, a gente também quer Esse é um conhecer. excelente exemplo de como trabalhar com patrimônio. Aqui em Piracuruca, eu produzi esse Serra Feia. Foi o meu primeiro trabalho, assim, oficialmente. E depois, quando eu cheguei em Piracuruca, tive a oportunidade, junto com a Laiane, da gente produzir lá no Festival do Caju. Produzimos também um sobre a história lá da APAI, de Piracuruca. O da APAI é emocionante, sabe? Depois que terminou, eu disse, eu quero um evento para apresentar esse... Ah, não, vamos mandar convite para a autoridade. Eu disse, eu quero o povo da APAI. Eu quero que eles se vejam naquela tela grande, porque a gente tem um espaço aqui bem legal que parece um cinema. Eu disse, eu quero que eles se vejam lá. E foi lindo, tá lá, né? Teve menino chorando, menino rindo, dançaram, sabe? Então, assim, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Eu estou achando magnífica essa ideia do museu. Gosto muito de história, sempre gostei. E eu acho, assim, que Piracuruca respirou, tá respirando cultura de um ano para cá como nunca, sabe? Piracuruca é rica demais. Quando eu morava lá no Rio Grande do Norte, que falava no Piauí, eu pensava só em seca. E lá é muito seco. Aqui tem água, lá não tem água não. Onde eu morava. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus do céu. Minha mãe veio embora pra cá com meu pai trabalhar aqui, e eu ficava dizendo, meu Deus do céu, vocês vão embora pra um lugar que é pior do que aqui. Que nada, Piracuruca é, assim, recursos naturais incríveis. Incríveis. A magnitude gigante. Quando eu vim, eu digo, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Eu tô achando que a gente também vai querer ficar, porque nós da cidade. A gente já tá olhando assim para as placas de vídeo. A família Mata Fria para poder fazer o Show. Porque tudo se casa. Tudo se casa. Lá o Festival da Dona Lisboa, que começou com a Dona Lisboa, quando a aluna falou que ainda vai aumentar, não é 20 anos, são 25 anos. Esse ano já vai para o 26º ano de edição do festival. Ele começou ela botando, como a aluna disse, a mesinha na varanda lá, e bora pessoal, bora comer caju. E foi crescendo e é uma família inteira muito grande e muito unida, que eles trabalham não só a questão do cultivo do caju e da produção do caju, mas lá agrega tudo. Quando o festival tem artesanato, tem o pessoal que vem do Parque Nacional de Sete Cidades, porque vem fazendo essa interação das trilhas, porque tudo ali no vamos vendo na margem do quintal do Curiólogo, do parque. Quando é que acontece? O festival acontece em novembro, no primeiro final de semana de novembro. E a gente tem exposição de tudo, carne feita de caju, doce, salgado, castanha, tudo que o caju pode proporcionar, eles fazem. Bom dia, entre, meu amor. O ano passado a gente conseguiu trazer o Piauí de Riquezas, né, para gravar aqui. E assim, foi uma exposição para o festival magnífica.
Porque assim, não é só venda, é história. Só um detalhe, assim, eu estou observando vocês, aí às vezes a gente tem uma ideia de patrimônio como algo distante de nós. O seu nome? Arthur. O Arthur produziu um patrimônio. Aonde? Aqui. Você pode mostrar os seus desenhos aqui pra gente? Ai, gente, isso aqui é só rápido. É só. O que é que você fez aqui nesse papel? Explique pra gente. Eu juntei tudo que você está falando, né? Eu fui juntando a minha ideia aqui. Aqui é a igreja matriz, uma arte barroca, só tem aqui, uma lá no sul do Piauí. Capitanias hereditárias, aí eu juntei o que a professora falou, de material, imaterial e natural. Aqui tem cajuína de Ceará, porque eu sou muito cearense, aí eu sou... O pertencimento dele é forte, é isso que a gente quer criar aqui, entendeu? Mas eu também amo essa terra, eu também amo. Eu vim em Piracuruca, primeiramente foi pra férias. Eu era lá de Ceará, eu vim pra férias, aí depois eu tô aqui já há 6 anos, nunca mais deixei. Você é de qual cidade, Ceará? Eu nasci em Sobral, só porque eu fui morar em Tamboril. Ali, Tamboril é perto da Crateús, um antigo município piauiense. Aí aqui tem Pedra Sabão também, o que ela incrementou. Aí aqui é só mesmo fragmentos das falas de vocês que eu fui anotando. E também eu gosto muito de rabiscar, assim, de escrever, aí seguiu. Pois é, patrimônio. Pois é. Né? Assim, porque às vezes a gente vê essa ideia, entende essa ideia de patrimônio como coisas que precisam ter valor financeiro, que precisam, né, serem enormes, serem oficializadas. Por exemplo, a Nazaré, que é quem começou lá com o pessoal lá na Arte da Terra. Para mim, Nazaré é um patrimônio. A pessoa Nazaré. Começou a Associação de Arte da Terra com as coleguinhas lá atrás. Nazaré, para mim, não tem um patrimônio vivo melhor do que Nazaré. Então, tudo faz parte, não necessariamente o que está registrado, né, escrito. Essa fala que só o que a gente tem são pessoas que não são daqui, né? Eu não sou daqui, a Raquel não é daqui, a Luna não é daqui, a Raquel não é daqui, o Arthur, são vários. Mas é como dizem, depois que você bebe d'água daqui, você quer ficar. Eu percebi que o teu sotaque também não é daqui, né? Conta um pouco da tua história, da tua chegada aqui em Piracuruca. Eu sou paulistana, né? E aí minha mãe é piauiense, meu pai é capixaba. E aí eu morava, quando eu vim de São Paulo para cá, eu fui morar primeiramente em Parnaíba. Conheci um piracuruquense, né? E aí casei e vim para cá. Aí a gente se separou, né? Mas eu falei, não quero ir embora, eu quero continuar em Piracuruca. Resumindo, né? E eu acho muito interessante, porque o que me chamou muita atenção sempre foi essa coisa da lenda, que a gente tem aqui muito forte também em Piracuruca. Quando eu conheci Piracuruca, eu vim em janeiro de 2006. Eu estava com um outro namoradinho, minha vida que eu relato para vocês. Eu estava com um namoradinho, fomos conhecer o parque. Lá tem uns calangos, aqueles de pedra, né? Que eles quase se beijam. E a guia até então disse assim, olha, quem senta no banco casa. Estávamos com os outros casais, as meninas sentaram, eu não quis sentar. E aí ficaram, senta, fica chato você não sentar. E aí eu só fiz assim, né? Aí ela disse assim, olha, quem senta e levanta rápido, casa mais rápido. Eu casei naquele mesmo ano, em dezembro, com o piracuruquense que eu conheci depois, larguei aquele namorado, né? Casei, aí nós ficamos casados por um bom tempo, separei, mas continuei aqui. Hoje são 20 anos, eu moro aqui em Piracuruca, 20 anos, me sinto piracuruquense, né? Falta ganhar o título de piracuruquense. Mas é isso. Quando vocês falam, assim, quando a gente fala na frase educação patrimonial, o que é que vem à cabeça de vocês? Uma forma de preservar o que é nosso. Uma forma de preservar o que é daqui. E sabe uma coisa que é daqui que está se acabando? É a arquitetura nordestina. A arquitetura nordestina é o quê? Você olha para essas paredes, você vê, são paredes largas. Por quê? Porque aqui é muito quente. Não dá para fazer parede fininha, porque senão o ar quente entra e fica ali. E outra coisa, o pé direito alto, agora as casas são todas baixas. Para fazer o quê? Uma coisa europeizada? Não, uma coisa nossa, uma coisa desenvolvida, que é, tanto a gente pegou essa arquitetura, e essa arquitetura é um conjunto de raças. Foi o africano, o indígena, o muçulmano, o europeu que fizeram essa arquitetura, que está se acabando. Hoje as casas são feitas de tijolos, o pé direito não é alto. Por que pé direito alto? Um pouquinho de aula de física. O ar quente sobe e o ar frio desce. Com o pé direito baixo, o ar quente fica ali na altura da gente, aí fica muito quente. A sensação térmica fica uma coisa alta. E quando a gente vê essa aqui, ó,
Isso aqui é o pé direito. É alto, as paredes são largas e vários janelões, porque naquela época não tinha energia, então ó, tinha que aproveitar o máximo da luz solar. E tá se acabando. Quando eu morava no Ceará, tinha um casarão que eu sou fascinado por ele, porque é aqueles casarão antigo, e eu vi aqui em Piracuruca lá por rumo do Mororó. Me apaixonei. Na minha casa também não tem muito lá pela minha região, mas aqui em Piracuruca é muito, mas muito bom isso. Você vai aqui, perto da matriz, você vê isso, a arquitetura barroca, que se eu não me engano, a arquitetura barroca só tem a igreja matriz aqui de Piracuruca e uma lá em Picos. E é uma coisa que os jovens, eu mesmo dessa geração Z, eu, que sempre sou fascinado de história, futuramente um professor de história, e eu vejo assim meus colegas, é só mais uma arquitetura. E não é só uma arquitetura. É um conjunto de valores que está se deteriorando e que a tendência é só acabar. Porque ninguém quer mais. Eu acho isso um descaso tão grande, porque é história. E história, se a gente não conhecer história, a gente não vai saber de matemática, não vai saber mais de nada. Então, eu quero que vocês comentem, que vocês debatam, que vocês me conduzam para como eu posso reviver esse espírito dentro da minha sala. Bem, é que tipo, eu não sou muito da área de história, sou mais da área de exato, da matemática. Só que como ele falou, se não tivesse história, não teria matemática, ninguém conheceria matemática. Porque Aristóteles não é de agora, Aristóteles foi muito antes. Sócrates foi um grande pensador, né, também.